Alô, galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. E eu chego com mais uma edição do quadro Quem São Eles? A equipe que nós vamos destacar hoje é o Manaus, que nesta segunda-feira enfrenta o Vila Nova pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a abertura do segundo turno. Esse jogo vai acontecer no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Eu tenho a satisfação de receber o Victor Gouveia, ele que é do Globo Esporte lá do Amazonas, que vai trazer para a gente as informações do Manaus. Vitor, muito obrigado por atender o convite e trazer para a gente aqui de Goiás as informações do Gavião. Boa tarde, meu querido. Olha, eu que agradeço o convite e o que a gente puder colaborar aí, vocês dando informações para cá, a gente passando informação para aí, a gente vai se ajudando. Ótimo. Vitor, vamos falar primeiro dessa campanha do Manaus, né? Até agora, o Manaus, inclusive, no jogo de estreia, foi Manaus-Vila Nova, lá na Arena da Amazônia, empate por 1-1. Desde então, o Manaus trocou de treinador, alguns jogadores ganharam a titularidade, outros perderam. Como é que foi este primeiro turno do Manaus na competição? É isso mesmo, aquele jogo contra o Vila Nova, que foi aqui na Arena da Amazônia, a estreia do Manaus na Série C, foi um divisor de águas no Manaus. Aquele empate aos 50 do segundo tempo, ele teve como é que a gente pode explicar? Consequências. Consequências, isso, teve muitas consequências no time. O técnico Elton Fajardo, que foi um técnico vitorioso, nunca perdeu no comando do Gavião do Norte aqui em Manaus, acabou sendo demitido e nessa reboliço ali da diretoria, o Luizinho Lopes acabou assumindo o time, teve muitas turbulências no decorrer desse primeiro turno, o Manaus demorou um pouquinho para se achar. Hoje, o Manaus, eu acho que ele conseguiu se ajustar, mas os números do primeiro turno mostram que o time amazonense teve muitas dificuldades. Foram 9 partidas, apenas 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Manaus empatou muitos jogos, não conseguiu vencer ainda fora de casa, então vai para esse jogo do Vila Nova tentando quebrar um tabu na Série C, que é vencer seu primeiro jogo fora de casa. Então promete ser um jogo bastante disputado e vamos ver aí o que o time amazonense consegue desenvolver para esse segundo turno, né? Vitor, ali você tem o Manaus com 11 pontos, o Paysandu também tem 11, o Botafogo chegou a 11, né? São aquelas equipes, vamos dizer assim, que estão assediando o G4. Mas no Manaus o discurso porque se você está ali a 3 pontos do Ferroviário, que hoje é o quarto colocado, está também apenas a 1 ponto à frente do Jacuipense, inclusive tem um jogo a menos, né? Que é a equipe que abre a zona do rebaixamento. No Manaus, o discurso é por buscar essa classificação ou para fugir do rebaixamento? Então, o time amazonense viajou hoje aí para Goiânia, né? Deve estar chegando, se não já chegou. Então, a Jacuipense jogou ontem, né? Ganhou de 2-0. Então, antes da Jacuipense Perdeu, ganhar. né? Não foi a Perdeu para o Jacuipense que Remo. ganhou? Não, qual foi o time? Ah, não, foi o Botafogo que ganhou, desculpa. Isso. Isso. Botafogo ganhou e acabou chegando, encostando nos mesmos 11 pontos do Manaus. Então, se nós estávamos a 3 pontos do G4 e a 3 pontos distante do Z2, né? Então o discurso do Manaus ainda era aquele meio termo ali. Vamos batalhar para continuar na Série C e tentar chegar no G4. Só que agora encostou aí a 1 ponto do Z2. Então começa a preocupar. E esse jogo contra o Vila Nova fora de casa, com certeza vai ser aí um divisor de águas. Do mesmo jeito que foi um divisor de águas a estreia, a gente espera que o resultado, se for um resultado positivo, vai dar uma folga para o Manaus começar o planejamento do segundo turno bem melhor do que foi o planejamento do primeiro turno, e se perder pode complicar um pouco para o time amazonense, como você bem lembrou, a gente está só a 1 ponto aí da zona do rebaixamento. Vitor, e o técnico trocou, né? Agora é o Luizinho, né? Treinador, Isso, Luizinho inclusive, Lopes. Luizinho Lopes. Com quem que ele conta para esse jogo? Ele perdeu alguém nessa partida contra o Imperatriz? Qual que deve ser a escalação do time para enfrentar o Vila nessa segunda-feira? Então, vamos começar com os desfalques, né? O principal desfalque é o Meia Geneudo, que vem sendo titular e um dos principais jogadores ali do Manaus. Começou o campeonato jogando como um meia ofensivo, mas terminou esses últimos 4 jogos agora como segundo volante, atuando muito bem. Ele acabou sendo expulso no jogo contra o Imperatriz e é um dos principais desfalques que o técnico Luizinho Lopes
vai ter aí para esse jogo. Outro desfalque é o atacante Luizinho, um ponta que chegou também no decorrer do campeonato, é um jogador de confiança do técnico, já tinha atuado com ele no Uberlândia ano passado, então o Luizinho Lopes também está no departamento médico do Manaus e vai ser o segundo desfalque para essa partida. Em compensação, o meia Daniel Costa, que teve uma brilhante passagem aí pelo 15 de Piracicaba, agora no Campeonato Paulista, chegou na semifinal, Campeonato Paulista 2, né? Então, o Daniel Costa, meia, foi contratado e já está no bid, caiu no bid, vai poder atuar no jogo contra o Vila Nova. Só não sabemos se o técnico Luizinho vai começar com ele como titular, mas é um grande reforço que chega aí na principal área que o Manaus está tendo dificuldade, que é o meio de campo, que são as criações das jogadas. Em 9 jogos, o Manaus marcou apenas 6 gols e apenas 3 gols marcados pelo ataque. Então, o meia Daniel Costa é o principal reforço de nome que vai poder atuar aí contra o Vila Nova. E a provável escalação do Manaus que a gente está em mente, aqui nós que cobrimos o Manaus, é a seguinte: Jonathan no gol, na lateral direita o Edivan, a zaga composta por Luiz Fernando e Thiago Spice, na lateral esquerda tem a volta do Renan, que estava machucado e também já retorna ao time. Aí os 2 volantes que a gente está apostando que o técnico Luiz Lopes vai manter os 2 volantes, que seria Márcio Passos e o Gabriel Davis. E ali formando a trinca no meio, já como um meio ofensivo, o Daniel Costa, que é o grande reforço que o Manaus contratou. Na frente a gente não prevê muitas mudanças, Rodrigo Fumaça na ponta direita, na ponta esquerda Mateuzinho ou Jandir. O Mateuzinho foi titular no último jogo, então a gente aposta no Mateuzinho pela ponta esquerda e no nosso centroavante no ataque, fechando a trinca do ataque, Paulinho Simeonato, que vem sendo titular com a saída do Matheus Oliveira, né? O contrato dele acabou se encerrando, então é o único centroavante mesmo que nós temos aí no elenco esmeraldino. Mas temos aquelas segundas opções que estão entrando no segundo tempo. O Rossini, que é o camisa 10 do time, estava lesionado, voltou de lesão, também é uma opção aí no banco. E o Hamilton, que vem fazendo gols, né? Já fez 2 gols aqui nessa Série C, saindo do banco, entrando no segundo tempo, também sempre é uma arma secreta ali do Luizinho Lopes. E a tendência é desse time jogar num 4-2-3-1, né, Victor? Isso, 4-2-3-1. E a gente não sabe, talvez ele recue um pouquinho o Daniel Costa, a gente não sabe se o Daniel Costa pode estar com 100% de disposição para o jogo. Ele também, ao decorrer do jogo, ele costuma mudar para um 4-3-3. Mas a tendência mesmo é dele fazer esse 4-2-1-3. Exatamente. Então este é o Victor Gouveia, lá de Manaus, trazendo para a gente todas as informações do Manaus, adversário do Vila Nova, nesta segunda-feira. Victor, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho, boa semana para vocês aí no Amazonas, e no que precisar da gente aqui em Goiânia, estamos à tua disposição. Eu que agradeço e faço das suas as minhas palavras também. Quando precisar, é só chamar que a gente tem o maior prazer aqui em ajudar a galera aí do jornalismo esportivo. Obrigado, querido. Este é o Victor Gouveia trazendo para a gente as informações do Manaus, que é o adversário do Vila Nova nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 10ª rodada. Esta foi mais uma edição do quadro Quem São Eles? Um abraço a todos vocês, uma ótima semana e até a próxima.